Olá pessoal, sou Maria Júlia, sou monitora de vocês da cadeira de Mecanismos de Agressão e Defesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a célula, os tecidos humanos e o sistema imunológico. Então aqui eu tenho um material teórico para a gente se basear nessa aula, né? E aqui embaixo nós temos algumas questões que nós vamos discutir também. Então o que é que eu recomendo? Vocês assistem essa aula teórica, pausam a aula, dão uma olhada nas questões e tentam fazer elas sozinhos e depois voltam aqui para essa aula para vocês conseguirem, para a gente conseguir discutir juntos, né? Para verem a resolução das questões. Então vamos lá, vamos começar. A célula, os tecidos humanos e o sistema imunológico. O sistema imunológico tem como função reconhecer os agentes agressores e defender o organismo da sua ação. É constituído de órgãos, células e moléculas. Primeiro a gente precisa entender sobre a questão da resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, certo? A resposta imune inata, primeiramente, ela é natural, ela é rápida e ela é inespecífica. Isso aqui é bem importante. Uma dica pra gente lembrar, né? Inata e inespecífica, ambas começam com I, né? Então, ela é a primeira resposta que aparece ali no hospedeiro, né? Quando o antígeno ele entra, o antígeno é uma substância estranha, né? Inclusive tem aqui embaixo, antígenos são substâncias estranhas ao corpo. Então, quando esse antígeno ele entra no nosso corpo, a primeira resposta que vai aparecer é a resposta imune inata, que é uma resposta mais geral, uma resposta inespecífica, certo? Nós também temos a resposta imune adaptativa ou adquirida, que como o próprio nome diz, ela é adquirida, né? E ela é específica. Então, um exemplo disso são os próprios anticorpos, né? E um exemplo muito comum que a gente tem é o exemplo da catapora. Quando a gente pega catapora, a gente só pega uma vez, né? E por que disso? Porque o nosso organismo, ele produz anticorpos específicos para aquele antígeno. Então, é como se o nosso corpo lembrasse daquele antígeno específico e fizesse um anticorpo específico para aquele corpo estranho. Então, essa é a resposta imune adaptativa ou adquirida, certo? Quem são esses invasores, né? Eles podem tanto ser micro-organismos, né? Que pode ser bactérias, fungos, protozoários ou vírus, ou também pode ser agentes nocivos, que são substâncias tóxicas. Um exemplo são os venenos de animais peçonhentos. Também são antígenos, também são substâncias que entram no corpo e que são nocivas, né? A gente já viu, né, que os antígenos são substâncias estranhas ao corpo. E o que são anticorpos, né? Anticorpos a gente já tem uma noção geral do ensino médio, né? Mas o que especificamente são os anticorpos? São substâncias de natureza proteica, isso é bem importante, tá? Produzidas pelo sistema imune com uma reação específica, que nem a gente já viu, né? Então, os anticorpos, eles vão combater esses antígenos. Falando agora um pouco sobre reação inflamatória. Isso aqui cai muito em prova, muito mesmo. Vou até destacar aqui. Opa! Agora sim. Os sinais cardinais da inflamação, que são o quê? São dor, calor, rubor. O que é rubor? Rubor é vermelhidão, certo? Edema. Edema é inchaço. E perda de função. Então, quando a gente tem ali algum tecido que está inflamado, ele geralmente tem essas características, né? Isso aqui é bem importante memorizar para a prova, certo? E agora vamos falar um pouco sobre essa reação inflamatória em si, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho. Quando o corpo é invadido por um antígeno, as suas toxinas, o corpo vai ser invadido por um antígeno e esse antígeno ele vai liberar toxinas. Essas toxinas elas vão estimular as superfícies dos mastócitos. O que são mastócitos? São células de defesa, certo? Esses mastócitos, eles vão liberar histamina. O que é histamina? É um mediador químico inflamatório, certo? Então, essa é a primeira parte. A histamina, que é um mediador químico inflamatório, né? Ela vai causar uma vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. E aí, por causa dessa vasodilatação e dessa permeabilidade vascular, vão acontecer dois processos, que são a diapedese e a fagocitose. Então, revisando, o antígeno vai entrar no corpo, vai liberar toxinas. Essas toxinas
elas estimulam a superfície dos mastócitos, que são células de defesa, certo? Esses mastócitos vão começar a liberar histamina, e o que a histamina vai fazer? Ela vai desencadear, né, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. O que é isso? Isso aqui é basicamente a histamina, né, todo esse processo acontece para que venham mais células de defesa. E aí ele permite dois processos, que são a diapedese e a fagocitose. Isso aqui tudo que a gente falou é uma resposta imune inespecífica, tá? Então é a primeira resposta do organismo quando entra ali um antígeno. Então agora, o que é diapedese e o que é fagocitose? Vamos dar para essa imagem para a gente entender um pouco melhor. Aqui estão os mastócitos, né? Só conferindo aqui. Exatamente, são os mastócitos. E aqui eles estão na corrente sanguínea, certo? Aconteceu todo aquele processo, né? O antígeno entrou no corpo, as toxinas dele estimularam a superfície desses mastócitos, e os mastócitos liberaram histamina. A histamina causou vasodilatação, tá? Então aqui esse vaso ele já está dilatado, já está aumentado, para poderem vir mais células de defesa, certo? E ele também aumenta a permeabilidade vascular, o que vai permitir que esses macrófagos eles saiam da corrente sanguínea mais facilmente, tá vendo? Ele tá aqui saindo. Então, o processo de diapedese é basicamente isso. Eles estarem, esses mastócitos saindo da corrente sanguínea. Então, é a passagem dessa célula de defesa pela barreira endotelial, certo? Então, isso é diapedese, é esse processo aqui de passagem. Quando o mastócito ele já saiu, né, daqui, agora ele vai ser chamado de outro nome. Eles deixam de ser chamados de mastócitos, vou até anotar aqui. Eles deixam de ser chamados de mastócitos e agora que saíram, eles são macrófagos. Anotando aqui para a gente memorizar, certo? Então, saiu dali da corrente sanguínea em direção ao antígeno. E agora vai começar o processo de fagocitose. O que é fagocitose? É basicamente esse macrófago, que agora é macrófago, né? Não é mais mastócito, ele vai englobar esse antígeno, certo? E vai começar a digerir ele. Então, o macrófago, por que acontece isso, né? Por que acontece esse processo? O macrófago, ele é cheio de organelas, que a gente viu no ensino médio, né? Chamadas lisossomos. E os lisossomos, eles são cheios de enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Certo? Então, ele vai englobar esse antígeno aqui e vai começar a digerir ele até eliminá-lo, certo? Então, esse é o processo de fagocitose e de diapedese. É o que está escrito aqui, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os principais tecidos, células e órgãos do sistema imune. Primeiramente, no quesito de células, né, nós temos os linfócitos. Os linfócitos, eles são essenciais e, sinceramente, a gente precisa estudar muito para a prova, tá? Então, os linfócitos, eles são as principais células responsáveis pela resposta imune. E a gente tem alguns tipos de linfócitos aqui. Primeiro, os linfócitos T vão atuar contra vírus, fungos e tumores, certo? E a gente também tem alguns tipos específicos de linfócitos T. Primeiro, os linfócitos T auxiliares, vamos prestar atenção nisso aqui. Auxiliares, ou também chamados de CD4. Por que eles são auxiliares? Vamos ler aqui para a gente entender. Coordenam a resposta imune, certo? E por quê? Através de informações recebidas pelos macrófagos, são estimulados a ativar os linfócitos T matadores, que a gente vai ver que são os próximos tipos aqui de linfócitos, e os linfócitos B, certo? Então, o linfócito T é chamado de auxiliares por quê? Porque ele não vai fazer uma ação direta. O que é que ele vai fazer? Ele vai ativar, vou até fazer um esqueminha aqui, os linfócitos T, eles vão ativar o CD8, que a gente vai ver lá na frente, que são esses matadores, e os linfócitos B. E aí, esses dois, eles vão atuar mais diretamente contra o antígeno, certo? Então, por isso que eles são chamados de auxiliares. O
Os próximos é linfócitos T citotóxicos, que são o CD8. Eles vão destruir as células infectadas por esses antígenos. Então, o linfócito T auxiliar vai chamar ele para poder ir lá e destruir essas células que estão infectadas, certo? E também são chamados de linfócitos T matadores. Então, linfócitos T citotóxicos matadores ou CD8+, certo? Próximos, linfócitos B. Os linfócitos B, eles vão atuar contra bactérias. Mais uma vez, facinho, ó, da gente lembrar. Linfócitos B atua contra bactérias e também contra toxinas. Então, ele é responsável pelo sistema de memória. O que é sistema de memória? Aquilo que a gente viu lá no início sobre a catapora, né? É basicamente o organismo se lembrando daquele antígeno e mandando anticorpos específicos para ele, certo? Então, é isso que vai falar aqui. Quando maduros e ativos, eles têm a principal função de produzir anticorpos. Prestem bem atenção. Os linfócitos B, eles produzem anticorpos. Os linfócitos T não produzem, certo? Então, quem vai produzir os anticorpos são os linfócitos B, especificamente, certo? Então, todos os linfócitos B que reconheceram algum antígeno se ativam, multiplicam e produzem milhões de células que secretam anticorpos. Então, em resumo, atuam contra bactérias e toxinas, são responsáveis pelo sistema de memória. Por quê? Porque elas produzem anticorpos, certo? Próximo tipo de células são as natural killers, que é muito fácil. Elas vão lá e matam o vírus. É isso. Elas são capazes de matar o vírus. O próximo tipo de célula são as células apresentadoras de antígeno, também chamadas de AP6. O que é que vai acontecer? Como o próprio nome já diz a função dela. Ela vai apresentar os antígenos para as células, para os linfócitos T, né, para as células T. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Envolvidas na imunidade inata a gente lembra que é inespecífica, e adquirida, específica também, então ela está relacionada com os dois tipos, né? Contra bactérias e vírus também, por meio da formação de citocinas e a apresentação de antígenos processados para as células T. Então, o que é que vai acontecer? As AP6, né, as células apresentadoras de antígeno, elas vão lá e vão chamar os linfócitos T. Elas vão dizer, olha, vai fazer o que o nome diz, né? Vai apresentar um antígeno para ele, vai dizer, olha, tem antígeno aqui, né? E aí o linfócito T, ele vai se ativar. Quando o linfócito T ele é ativado, ele começa a se diferenciar em células T efetoras e células de memória. Escrevi aqui rapidamente, memória. Então, revisando. As células apresentadoras de antígeno, elas vão apresentar os antígenos para os linfócitos T. Quando os linfócitos T, eles recebem, né, esse estímulo das células apresentadoras de antígeno, eles são ativados. Quando são ativados, acontece esse processo aqui. Vai se diferenciar em células T efetoras e células de memória, certo? Outra coisa importante para a gente lembrar é que é esse nomezinho aqui, ó, células dendríticas. Difícil de falar, mas elas são o exemplo claro de células apresentadoras de antígeno. Então, toda vez que falar nessa célula aqui, lembre que é uma célula apresentadora de antígeno ou AP6, certo? E temos aqui também células T e B de memória, né? Então, no final da reação inflamatória, a maioria dos linfócitos T e B sofrem apoptose. Mas em caso, se tiver algum segundo contágio, que nem a gente viu lá na catapora, né? As células se multiplicam mais velozmente e combatem o vírus invasor mais facilmente. Então, essas células T e B de memória, o organismo vai se lembrar daquele antígeno, né? E vai combater ele com mais facilidade. Agora, saindo um pouco das células, falando um pouco sobre órgãos. Nós temos alguns órgãos linfóides primários, que são o timo e a medula óssea. Guardem bem esses nomes, porque vão ser muito importantes para o sistema linfático, que a gente vai ver a seguir, né? E os órgãos e tecidos linfóides secundários. A gente tem aqui nódulos linfáticos, baço, tecidos linfóides associados ao intestino, aos brônquios, apêndice e amígdalas, que são as chamadas tonsilas palatinas. Então, aqui são alguns principais órgãos do sistema linfático.
certo? Que nós vamos falar um pouco agora. Então, o sistema linfático. O sistema linfático, ele é paralelo ao circulatório, eles vão trabalhar juntos, né? Então, ele é constituído por uma vasta rede de vasos linfáticos que vão se distribuir ali por todo o corpo, né? Então, ele vai ajudar o sistema circulatório com a drenagem da linfa. A gente vai ver isso um pouco mais daqui a pouco, certo? Então, os órgãos do sistema linfático. A gente tem aqui linfonodos, medula óssea vermelha, baço, timo, adenoides e tonsilas. A gente vai dar uma atenção especial para esses dois órgãos aqui, tá? O timo e a medula óssea vermelha. Por quê? Porque eles se relacionam com as células, os linfócitos T e os linfócitos B que a gente viu lá em cima, certo? A gente viu aqui que eles são órgãos linfóides. Por que linfóides? Porque são um dos principais órgãos do sistema linfático, certo? Então, vamos falar agora um pouco mais sobre o timo e a medula óssea vermelha. O timo é onde acontece o amadurecimento dos linfócitos T. Mais uma vez, a gente tem aqui, ó, timo é onde vai acontecer a maturação dos linfócitos T, certo? E a medula óssea vermelha vai ser responsável pela produção e amadurecimento dos linfócitos B e a produção de linfócitos T. Isso aqui é importantíssimo e cai muito em prova também, certo? E a gente pode se confundir muito. Então, vamos explicar isso de uma maneira melhor aqui nessa imagem. Opa, cadê a imagem? Aqui embaixo. Isso aqui é uma medula óssea vermelha, certo? Vou até trocar a cor aqui. Isso aqui é uma medula óssea vermelha. Na medula óssea vermelha vai nascer linfócito T e vai nascer linfócito B. Só que o que é que vai acontecer? O linfócito B, ele vai continuar aqui. Então, nasceu aqui, foi produzido aqui na medula óssea vermelha, tanto T quanto B, porém, o linfócito B, ele vai amadurecer também aqui na medula óssea vermelha, certo? Mas, o que acontece com os linfócitos T? Eles não vão ser maturados aqui. Ele vai ser maturado aonde? No timo, né? Então, ele vai sair daqui, vai vir para aqui pro timo, e no timo ele vai ser maturado, certo? Então, revisando para a gente não esquecer. Na medula óssea vermelha são produzidos T, é produzido B, mas o B, ele vai amadurecer aqui. E o T, ele vai ser maturado no timo, certo? Então, vamos se ligar para a gente não confundir isso aí. Outra coisa importante para a gente saber sobre o sistema linfático. Alguns conceitos, né? O que é interístico? Interstício, ou a região intersticial. A gente geralmente usa mais esse nome aqui, na literatura, certo? Então, é a região entre as células de determinado tecido. As células, elas não estão à disposição delas, ela não é exatamente uma grudadinha na outra desse jeito, não. Como é que elas são? Elas geralmente são assim, né? E aí existe uma região entre essas células que eu vou pintar aqui de amarelo. Essa região entre as células é chamada de região intersticial, certo? E nessa região intersticial, o que é que acontece? Existe o fluido intersticial. Qual é a formação desse fluido? Eles são formados por células que escaparam do capilar sanguíneo. Então tá lá o capilar sanguíneo e tem algumas células que vão escapar deles. Não só células, é bom até corrigir aqui. Substâncias, certo? Então, alguns exemplos. Água, nutrientes, células de defesa, plasma, vitaminas. Essas vitaminas, elas precisam voltar para o capilar sanguíneo. Então, no fluido intersticial, pode ter tanto substâncias vitais, como essas que eu citei, ou antígenos, substâncias nocivas para o ser humano, certo? E aí, a gente precisa de uma forma que filtre isso. E essa é uma das funções do sistema linfático, certo? A primeira função é fazer retornar a corrente sanguínea às substâncias vitais, na maioria não proteínas, que escapam dos capilares. Então, eles vão recolher o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando e reconduzindo a circulação sanguínea. Resumindo, tem aqui o capilar sanguíneo
e vai ter essas substâncias que vão sair dele. Essas substâncias, em sua maioria, são boas, mas pode ter substâncias ali que são ruins também, certo? E aí, o que é que acontece? Qual é a função desse sistema linfático? É recolher essas substâncias, certo? E vai filtrar. Ele vai eliminar as substâncias ruins e vai fazer retornar para os capilares sanguíneos somente as substâncias boas, certo? Então, é basicamente isso. Outra função do sistema linfático, a absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis no tubo digestivo. Mais uma função do sistema linfático é a intervenção na defesa do organismo, então trabalhando ali junto com o sistema imune, certo? Então ele vai atuar na defesa produzindo linfócitos, aprisionando agentes agressores e produzindo os anticorpos. Ele compõe o sistema linfático na defesa. Quais são as coisas que compõem, né, o sistema linfático na defesa do organismo? A linfa, como meio de transporte, né? Os gânglios, os linfócitos, as tonsilas. A gente vai ver tonsilas mais especificamente um pouquinho mais na frente, mas esses são os tipos de tonsilas que tem: faríngea, palatina e sublingual, o timo, o baço e o apêndice, certo? Então vamos falar agora um pouco mais sobre linfa. O que é linfa? É o líquido que vai percorrer os vasos linfáticos, certo? Então, uma curiosidade, quando eles vão aumentando de calibre, eles vão mudando de nome, né? Eles podem ser capilares, vasos e ductos linfáticos, certo? Então, isso aqui é importantíssimo também. A composição da linfa é quase a mesma do sangue, exceto pela existência de glóbulos vermelhos. Então, a linfa não tem glóbulos vermelhos, ela tem somente glóbulos brancos, o que faz que ela tenha a cor transparente, certo? Então, por ela circulam nutrientes, células de defesa, proteínas e também substâncias nocivas. Então, foi aquilo que a gente falou lá em cima, certo? Então, a linfa são essas substâncias aqui que precisam voltar, né, para os vasos sanguíneos, e as substâncias nocivas não, certo? Então, a linfa é conduzida pelos vasos linfáticos até os linfonodos. Aqui nos linfonodos, ele vai filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, o que é bom, que nem a gente viu aqui, o que é bom, já apaguei, mas o que é bom vai voltar, né? Bom, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim. Ele vai voltar para a corrente sanguínea, e o que é ruim, o linfonodo vai filtrar, certo? Ele vai filtrar e vai eliminar essas substâncias nocivas, certo? Então, vai voltar para os capilares somente aquilo que é benéfico. Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre as tonsilas. As tonsilas, elas atuam como defesa adicional contra agentes infecciosos provenientes da boca e do nariz. Então, vão estar lá monitorando aquela área para ver se tem algum agente invasivo ali, né? Algum agente nocivo. Então, elas vão dar o alarme, formando linfócitos através do tecido linfóide e produzindo anticorpos. Aqui a gente vê aqueles tipos de tonsilas que a gente viu, né? Primeiro, a tonsila faríngea, ela vai monitorar as fossas nasais. As tonsilas palatinas, elas são as amígdalas, né? Quando a gente abre a boca, a gente consegue ver lá as nossas amígdalas, elas são as tonsilas palatinas, certo? Então, elas vão monitorar também a orofaringe, juntamente com a tonsila lingual, que vai monitorar também a orofaringe, certo? Então, aqui está uma imagem, a tonsila faríngea, aqui em cima, a tonsila palatina, essa daqui que a gente consegue ver, né, assim, quando abre a boca, e a tonsila lingual, tá ali juntamente com as papilas gustativas da língua, certo? Então, falando mais sobre o timo, né? O timo também faz parte do sistema linfático, né? Então, o timo, ele é localizado no tórax, tem a função de amadurecimento dos linfócitos T, a gente já viu isso, né? Mas sempre bom relembrar pra gente não esquecer, porque cai muito em prova. Que vieram da medula óssea vermelha. Nesse estágio, eles são chamados de prolinfócitos. Então, mais uma curiosidade, os linfócitos T, quando eles não estão maturados, quando eles ainda estão na medula óssea vermelha, eles são chamados de prolinfócitos, certo? Então, vão fazer o reconhecimento do organismo na identificação do que é estranho ou próprio. E vai ver ali o que é bom e o que é ruim para o organismo. Isso é chamado de tolerância imunológica, certo? O baço
é o maior órgão do sistema imunológico, não possui circulação linfática. Ele produz linfócitos e plasmócitos que fabricam os anticorpos. Então, tudo certo aqui sobre baços, né? Os linfonodos, a gente viu sobre eles, né? Eles vão filtrar a linfa, basicamente, né? Então, são expansões nodulares de forma ovalada, nos quais os vasos linfáticos penetram, trazendo a linfa e seus componentes. Neles, a linfa é filtrada, certo? Então, as partículas invasoras vão ser neutralizadas, que nem a gente já viu. Então, elas estão ali, os linfonodos estão ali espalhados, né, pela axila, pela virilha, pelo pescoço, pelo tórax, pelo abdômen, certo? Então, o tamanho dele é até 2 centímetros. Às vezes, o que acontece quando a gente até tá fazendo um atendimento lá na nossa clínica da Unip? Esses linfonodos, algumas vezes, quando a gente vai fazer a palpação, eles estão infartados, né? Então, são esses linfonodos aqui. Quando eles estão infartados, é porque tem algo de errado no sistema imunológico, certo? Então, aqui, isso aqui não é tão importante, coloquei mais a título de curiosidade mesmo. O linfonodo, ele possui, fazendo um desenho aqui bem simples mesmo, pra gente entender, obviamente eles não são assim, mas os linfonodos, eles têm no córtex externo linfócitos B e no córtex interno linfócitos T, certo? Isso aqui não precisa se preocupar muito de saber, mas tá aqui a título de curiosidade. Medula óssea vermelha, a gente já viu, né? Produção de células sanguíneas e plaquetas. Então, a medula óssea vermelha não produz somente linfócitos, tá? É bom saber disso. Vai produzir também células sanguíneas, plaquetas, linfócitos B, linfócitos matadores, certo? Que são os linfócitos T também, né? E a maturação dos linfócitos B, certo? Agora, para finalizar a nossa parte teórica, para a gente ir para as questões, a gente tem aqui algumas outras células e conceitos importantes que é bom que a gente saiba sobre o sistema imunológico, certo? Primeiro, os macrófagos. A gente viu, né, um pouco sobre os macrófagos. Eles derivam dos monócitos, são ricos em lisossomos, fagocitam elementos estranhos. Isso aqui tudo a gente viu. Eles são importantes na regulação da resposta imune e são as primeiras a perceber a presença dos antígenos. Isso aqui é a resposta imunológica, a resposta imune inata, né? A primeira linha de defesa ali. Resposta imune inespecífica, né? Então é isso. Os eosinófilos. A partir daqui é bom a gente dar uma estudada nesses conceitos, tá? Aqui são coisas novas que a gente não viu ainda. Os exocinófilos, eles são responsáveis pela ação contra parasitas multicelulares. Preste bastante atenção nessas palavras-chave que eu vou marcar a partir de agora, porque são as características mais marcantes dessas células, certo? Parasitas multicelulares e certas infecções dos vertebrados também. Então, junto com os mastócitos, eles também estão associados a mecanismos de alergia e de asma, certo? Esses são os eosinófilos. Os basófilos, eles são os tipos menos comuns de leucócitos, né? E quando o paciente ele apresenta uma elevação desses índices, né? O paciente fez os exames e apresentou lá no exame de sangue dele uma alta quantidade de basófilos. E isso está associado a um processo alérgico, quer dizer que o paciente ali está passando por um processo alérgico ou um estado de inflamação crônica. O que é essa inflamação crônica? Inflamação crônica é uma inflamação que já está ali faz um tempo, que é mais preocupante, né? Então, quando o paciente apresenta altos níveis de basófilos, geralmente está associado ou a processos alérgicos ou um processo de inflamação crônica, uma inflamação mais preocupante, certo? As plaquetas já é mais fácil, né? A gente vê bastante as plaquetas no ensino médio. Então, são fragmentos celulares responsáveis pelo início do processo de coagulação. Vamos lembrar bastante dessa palavra quando a gente fala de plaquetas, né? Coagulação, aqui vai falar um pouco sobre a coagulação do sangue, né? Quando a gente se corta, quando a gente se arranha ali de alguma forma, as plaquetas elas correm para lá, né? Para formar aquela casquinha, aquele sangue coagulado, né? Para proteger. Então, essa é a função das plaquetas, certo? Os neutrófilos, bem simples, vai ser defesa contra bactérias e fungos. É isto. A fagocitose.
Processo digestivo de muitos organismos unicelulares. Isso aqui a gente já viu, né? Lá em cima. A fagocitose. Porém, o que é bom lembrar? A fagocitose, ela vai ser aquele processo, né? De englobamento e dissolução daquele antígeno, porém de antígenos sólidos, certo? E aqui embaixo a gente tem a pinocitose. A pinocitose também vai ser o mesmo processo de englobamento e de dissolução daquele antígeno, porém em substâncias líquidas, certo? Então tem essa diferença. Então, englobamento de um fluido, de uma substância dissolvida, certo? Os segmentados ou bastões, para a gente finalizar, são os neutrófilos jovens. Revisando, os neutrófilos são defesa contra bactérias e fungos, certo? Então, os segmentos ou bastões são os neutrófilos jovens, neutrófilos que não amadureceram totalmente ainda, certo? Então, eles estão associados também, mais uma palavra-chave, né, com processos agudos, certo? Então, os basófilos estão relacionados à inflamação crônica e os segmentados ou bastões estão associados com a inflamação aguda, com processos agudos. A inflamação aguda vai ser uma inflamação menos preocupante, né? Uma inflamação mais rápida, certo? Então, essa foi a nossa parte teórica. Agora vamos para as nossas questões, certo? Se você viu essa parte teórica até aqui, é bom agora você dar uma pausa, ver esse conteúdo aqui das questões que eu disponibilizei para vocês e tenta resolver sozinho. Depois que resolveu sozinho, volta aqui para a gente discutir aqui essas questões, né? Para ver o desenvolvimento das questões. Vamos começar. Primeira questão. O sistema imunológico representa o conjunto de células, tecidos, órgãos que atuam na defesa do organismo contra elementos estranhos. Sobre o sistema imunológico, marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Primeiro, a resposta imune inata é a resposta natural, rápida e específica, enquanto a resposta imune adaptativa é inespecífica e adquirida. Opa, vamos ver o que está errado aqui. Isso aqui é um F, né? Por quê? Resposta imune inata, a gente sabe que é inespecífica. E a adaptativa é específica. Então, aqui está trocado, né? Vamos lá. Inata é inespecífica e a adaptativa é específica, certo? Então, é isso que está errado. Próximo. A substância estranha que é reconhecida pelo sistema imune e desencadeia a produção de anticorpos é chamada de antígeno. Certinho, né? Esse é o conceito de antígeno, a substância estranha que entra no corpo. Próximo. Os anticorpos são substâncias de origem lipídica que atuam sobre elementos estranhos no organismo. Esse lipídico aqui é que está errado, né? Os anticorpos, eles são substâncias de origem proteica. Proteica, certo? De resto, tá certo. Atuam sobre elementos estranhos do organismo, porém a origem não é lipídica, é origem proteica. O último são exemplos de órgãos linfóides primários, o timo e o baço. O que é que tá errado aqui? O baço. Órgãos linfóides primários é o timo e a medula óssea vermelha, certo? Então aqui é um F. Certinho com essa questão, vamos para a próxima, né? Questão 2. Nem todos os leucócitos são capazes de produzir anticorpos, atuando na defesa do nosso organismo de outras formas. Os leucócitos capazes de produzir os anticorpos são linfócitos T, neutrófilos, macrófagos, linfócitos T, citotóxicos ou linfócitos B. Resposta: linfócitos B. A gente viu que os linfócitos B são os únicos que produzem anticorpos, certo? Então, esses outros nenhum produz anticorpos, por isso que a resposta, letra E, linfócitos B, certo? Próxima questão, questão 3. Os órgãos linfóides fazem parte do sistema imune e podem ser classificados em primários e secundários. Assinale a alternativa que contém o nome do órgão linfóide responsável pela maturação dos linfócitos T. Letra A, medula óssea vermelha. Letra B, timo. Letra C, baço. Letra D, linfonodo. E letra E, ali em cima, tonsilos, né? O que acontece na hora da prova? Se a gente não tiver estudado bem, a gente fica em dúvida entre esses dois, né? Mas
A maturação dos linfócitos T acontece no timo, certo? Então, a resposta é a letra B. A medula óssea vermelha, vamos revisar, né? Vai ser produção de T e B, maturação de B, certo? E o timo, maturação de T, certo? Próxima questão. 4. Sobre células envolvidas no processo de defesa do organismo, assinale V ou F. Os linfócitos T auxiliares, CD8, são responsáveis por ativar os linfócitos T matadores e linfócitos B. O que é que está errado aqui? Os linfócitos T auxiliares, eles são linfócitos CD4, certo? Então, de resto, está certo. São responsáveis por ativar os linfócitos T matadores, esses sim são os CD8, né? E os linfócitos B. Então, aqui está falso, porque é CD4, não CD8. As células dendríticas são células capazes de matar o vírus e também são chamadas de natural killers. Falso, né? Por quê? Essas células, elas são as chamadas APCs, né? Células apresentadoras de antígeno. As células que são capazes de matar o vírus são as natural killers, né? Então, essa parte está certa, porém não com as células dendríticas, não com as células apresentadoras de antígeno, certo? Próximo. Ao encontrarem células apresentadoras de antígeno, os linfócitos T são ativados e se diferenciam em células de memória e células T efetoras. Perfeito, né? V. Esse é o processo com as células apresentadoras de antígeno. As células T e B de memória se multiplicam mais rapidamente em caso de segundo contágio com o mesmo antígeno, permitindo assim maior eficácia na eliminação de elemento estranho. Certo, né? A gente viu várias vezes que a memória é o sistema se lembrando do antígeno e isso vai fazer maior eficácia em caso de segundo contágio, certo? Os linfócitos B são produzidos e maturados no timo. É erradíssimo. Os linfócitos B são produzidos e maturados na medula óssea vermelha, certo? Próxima questão. Agora sobre o sistema linfático, né? O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e nódulos que transportam o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Sobre esse sistema, assinale a alternativa correta. O sistema linfático possui características antagônicas ao sistema circulatório, portanto, não se relaciona com esse sistema. Errado. A gente viu que o sistema linfático, ele trabalha paralelamente ali com o sistema circulatório, né? Então, ele se relaciona sim com esse tipo de sistema, certo? Essa alternativa aqui está errada. A linfa possui composição similar ao sangue, exceto pela ausência de glóbulos brancos. Errado, né? Por quê? Exceto pela ausência de glóbulos vermelhos. Então, a linfa, ela tem sim glóbulos brancos. Ela não vai ter os glóbulos vermelhos, por isso que ela é transparente, certo? E de resto, fora o fato dela não ter glóbulos vermelhos, todo o resto é similar ao sangue, certo? Letra C. Uma das funções do sistema linfático é fazer retornar à corrente sanguínea substâncias vitais que escaparam dos capilares sanguíneos. Certíssimo. Essa é a nossa alternativa, certo? Letra D. As tonsilas possuem um papel importantíssimo no sistema de defesa. Uma das tonsilas que atuam nessa defesa é a tonsila faríngea, mais conhecida como amígdala. O que é que está errado aqui? As amígdalas, elas são as tonsilas palatinas, certo? E não as faríngeas. Agora, indo para a nossa última questão, para a gente finalizar nossa aula. Questão 6. O sistema imune é constituído por diferentes tipos de células, sendo essas essenciais para sua atuação. Relacione o tipo de célula com as suas características. Vamos lá. Então, a gente tem aqui vários tipos de células, aquelas células que a gente viu lá no final, né? Macrófagos, basófagos, eosinófilos, plaquetas, neutrófilos e segmentados ou bastões.
a gente vai relacionar aqui com essa coluna de acordo com as características dessas células. Então, vamos ver nossa primeira alternativa. Tipo menos comum de leucócitos. Opa, menos comum, né? Geralmente associados à inflamação crônica. Lembra dessas palavras-chave que eu falei para vocês lá no início? Essas são características dos basófagos, certo? Quando os basófagos eles estão elevados, né, nos exames, tem grandes quantidades de basófagos, está associada à inflamação crônica, né? E é o tipo menos comum de leucócitos. Então, esse aqui primeiro é o número 2, basófagos. Próximo, neutrófilos jovens, geralmente associados a processos agudos. Qual foi que a gente viu que são os neutrófilos jovens? São os segmentados ou os bastões, certo? Então, aqui número 6. Vou até cortar aqui as alternativas que já foram. Atuam na defesa contra bactérias e fungos. Esses são aquele bem simples que a gente viu, os neutrófilos, né? Agora sim, neutrófilos. Responsáveis pela ação contra parasitas multicelulares. Olha aqui, mais uma vez, a palavra-chave. Controlam os mecanismos associados com alergia e asma. Mais uma palavra-chave. Esses são os eosinófilos, certo? Nesse processo aqui de alergia e asma, eles vão atuar juntamente com os macrófagos, certo? Então, esse aqui são os eosinófilos número 3. Opa, vou deixar mais bonitinho. Número 3, eosinófilos. Responsáveis pelo início do processo de coagulação. Esse aqui é fácil, a gente viu no ensino médio, plaquetas, certo? Vamos cortar aqui. Número 4, plaquetas, responsáveis pela coagulação. Ricos em lisossomos, têm a função de fagocitar os elementos estranhos. Esse aqui a gente viu bastante hoje, né? Rico em lisossomos, fagocita, tá falando dos macrófagos, certo? Número 1. Então, essa foi a nossa aula, gente. Espero de verdade que vocês tenham entendido. Caso tenha tido alguma dúvida, meu privado tá disponível para vocês mandarem as dúvidas de vocês, certo? Bons estudos, pessoal, e até a próxima.